Aleluia. Sabe, irmão, eu costumo me lembrar de tantas coisas que Deus já fez. Isso me traz como se fosse uma recarga na minha fé. Eu já vi tanto milagre acontecer, irmãos. E assim, um dos milagres que mais me impactaram foi quando eu comecei a ser pastor no Verbo Connect Online, um culto com os atletas de futebol, lá na Coreia do Sul. E aí, atleta de futebol, por se desgastar muito, eles têm muita lesão. E eu lembro de um dia, um menino, ele estava passando por um tempo tão difícil, sabe, irmãos? E ainda veio uma lesão sobre a vida dele. Ele teve uma lesão no calcanhar de Aquiles, eu não lembro, acho que é calcanhar de Aquiles, né? Esse tendão aqui atrás. E ele não conseguia nem pôr o pé no chão. E aí, no meio da ministração, eu comecei a sentir algo, o dom da fé veio sobre a minha vida. E aí eu senti que existia um milagre para acontecer ali naquele lugar. E eu fui e falei com ele. Precisa de alguma coisa? Ah, tá. Então eu fui e falei com ele. Eu falei, olha, chamei a esposa, falei, sabe, Deus está me falando agora que é um tempo onde a sua história vai ser mudada nesse momento. Irmãos, online, esse foi um dos milagres que a gente viu. Online, começamos a orar. E aquele jovem, ele foi curado ali na mesma hora. E ele voltou a jogar, voltou a ter bons números, voltou a ter um bom resultado. Sabe, o diabo ele fica achando que vai paralisar a nossa vida. Ele fica achando que vai acabar com a nossa história. Eu lembro do caso do Jonathan também. Eu fui na Bulgária, e aí eu estava lá conversando com o Jonathan no campo, comecei a pregar sobre a palavra com ele. E aí o Thales e a Camila decidiram fazer um culto lá no apartamento deles. E aí no meio da pregação a gente estava lá e Deus me falava assim, ó, chama o rapaz. Eu não lembrava nem o nome dele. Por favor, ô Senhor da glória. Por favor, irmão, que até o óculos está embaçando. Pode levantar um pouquinho assim, ele. Aí. Isso aí é outro nível de diaconato, rapaz. Que isso, hein? Aí eu lembro que eu estava lá, e aí Deus começou a falar comigo, chama o menino, chama o menino. Chama o menino. Aí eu olhando assim, eu chamo o menino e procurando o menino, e cadê o menino? Ele não estava lá, irmãos. Aí eu pensei, deve ter ido ao banheiro, à casa de banho. Falei, deve estar lá dentro. Aí eu esperei mais um pouco e o Espírito falando comigo, chama o menino, chama o menino. Irmãos, aquele rapaz, ele tinha ido com o Thales jogar o lixo fora. Que nós fizemos eles compraram algumas coisas e tal. Eles foram buscar o lanche. Eles encomendaram o lanche e estavam indo buscar o lanche. E aí no elevador, os dois estavam conversando. E ele falou assim, poxa, eu queria muito que Deus falasse comigo hoje. Ele tinha acabado de operar o joelho, ele teve uma lesão gravíssima no joelho. E aí ele nem andar estava conseguindo direito, estava andando com muleta e tal. E aí Deus falando comigo, chama o menino. E eu, cadê esse menino, gente? Que Deus está falando para eu chamar? Eu pensando, ou eu estou doido ou Deus está doido, né? Que eu não achava o menino de jeito nenhum. De repente, irmão, eu estava no meio da oração, falando algumas coisas, e aí eu olhei e vi ele entrando pela porta. Aí eu falei, vem aqui na hora. Chamei ele. Irmãos, aquele menino sofria de tantas dores. Tantas dores. O diabo, quando a gente perde a visão da promessa, quando a gente perde o foco em Deus, o diabo, a gente abre portas para que ele possa querer atuar na nossa vida. E aí ele começa a nos causar dores, ele começa a causar transtorno. Por quê? Porque ele está vendo que nós não estamos deixando o pé firme na goela dele. Porque o diabo ele está debaixo do meio do seu pé. Só que se a gente não entender que ele está debaixo do meio do seu pé, a gente vai começar a tirar o pé, irmão. E aí ele começa a querer atuar. E estava assim na vida daquele menino. O joelho daquele menino estava imenso. E ele sentindo dores terríveis. Terríveis. E aí, de repente, eu chamei ele e falei assim, rapaz, Deus quer fazer algo contigo nessa noite. E aí nós oramos. A dor do menino passou na hora. Ele começou a chorar. E ele começou a pular na hora. Irmãos, hoje o menino está lá jogando. Como se nada tivesse acontecido. Fez um golaço esses dias. Ganhou prêmio e tudo como o gol mais bonito da rodada. Com a mesma perna que o diabo falou que ele não andava mais. Com a mesma perna que o diabo quis acabar com a história dele. Então entenda bem, se o diabo ele achar que vai usar algo para acabar com a minha, com a tua história, ele está mais do que enganado, irmãos. Porque ele não tem esse poder de acabar com a nossa história. Porque nós temos o grande eu sou ao nosso favor. Amém, irmãos? Não tem nada a ver com a ministração, mas eu creio que o Senhor falou contigo. Que sempre, se você é crente como eu, você vem para a igreja procurando resposta.
E eu sempre vinha para a igreja e falava, Senhor, fala comigo hoje. E eu fui respondido tantas vezes pelo Senhor, através da música, através da palavra, através de um profeta, através de uma unção profética. O Senhor sempre me respondeu. Então talvez Deus esteja te respondendo nesta manhã. E aí, eu queria que você abrisse comigo lá em Êxodo 25, versículo 8. A gente vai começar a aprender sobre algo extraordinário, que é uma sombra das coisas que viriam, que é o tabernáculo de Moisés. Eu quero que você leia comigo. Êxodo 25, 8. Deus falou assim para Moisés: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Depois que Deus tira eles da escravidão do Egito, eles estavam lá vivendo uma vida alheia a Deus. José levou o povo de Israel para o Egito como um salvador. José, ele prefigura Cristo, aquele que foi misericordioso, aquele que amou antes de querer se vingar, aquele que se doou pela sua família. José foi vendido como escravo e aí acabou servindo o faraó, se tornou um regente do Egito, abaixo de faraó, e aí ele teve a condição de levar toda a sua família para lá, num tempo de muita fome e miséria, mas a família dele foi suprida. José foi o salvador de Israel, e aí aquele povo, ele tinha uma promessa que foi dada a Abraão, que eles iriam ser tão grandes, tão numerosos como as estrelas no céu, quanto como a areia do mar. E aí você vê dois povos diferentes, a areia do mar, o povo de Israel, o povo terreno, e a estrela no céu, a igreja. Você vê dois povos diferenciados no discurso de Deus falando para Moisés. E Moisés diz que eles seriam numerosos. E assim aconteceu. Quando eles foram para o Egito, eles se multiplicaram tanto que aí Faraó, ele teve a brilhante ideia de que o diabo, ele sempre tem ideias brilhantes, irmãos, para nos aprisionar. Se a gente perder a visão, a gente vai acabar cedendo para os planos dele. E são sutis. Aos poucos, o diabo foi só planejando e colocando na mente de Faraó instruções para que ele conseguisse subjugar Israel. E aí Israel foi crescendo numerosamente, porque eles tinham a promessa da multiplicação. Cresceram muito, que Faraó fez o quê? Nós precisamos primeiro cauterizar a mente deles, para eles se sentirem escravos, que primeiro um escravo só é escravo quando ele se torna escravo aqui. Amém, irmãos? Você só é prisioneiro, só fica opresso, você não. As pessoas que ficam opressas, prisioneiras do diabo, elas só se tornam assim quando elas ficam aqui, quando elas cedem a mente. Porque começa assim, uma sugestão, a sugestão ela vira uma obsessão, se torna uma compulsão, e aí o diabo acha a brecha para se tornar uma opressão, depois de uma opressão, vira uma possessão demoníaca, aí o diabo habita dentro e domina o corpo. Entenderam, irmãos? Tudo começa onde? Na mente. Por isso que Paulo fala em Romanos 12, 2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos através de quê? Da renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o segredo para que a gente viva a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é estar renovando a mente com a palavra. E aí o diabo, ele vendo que você está com a mente renovada, fresca no Senhor, ele nunca vai sair debaixo dos nossos pés. Amém, irmãos? Mas aí, voltando aqui para o assunto que Deus queria habitar no meio do povo, Deus, ele viu que o povo estava alheio, ele resgata aquele povo, mas ele não só liberta aquele povo do Egito. Ele fala que queria habitar no meio deles. Desde sempre, desde que Deus criou Adam, que significa a humanidade, Deus, ele criou para que ele habitasse em comunhão com o homem. O homem foi criado para ter relacionamento com Deus. Até que o homem desobedece ao Senhor, obedece ao diabo, o diabo se torna o senhor de tudo aquilo que Adão tinha, o senhorio. E aí, Deus, ele infelizmente tem quebrada por Adão a comunhão que ele tinha com a humanidade. Mas aí Deus, ele deu um jeito de pelo menos estar ali, a presença dele estar ali no meio do povo. E esse jeito foi o tabernáculo de Moisés. E eu quero que Vitor coloque aí o tabernáculo, a imagem, a primeira imagem. Aí, tabernáculo de Moisés. Você vê que o tabernáculo, ele tem diversas coisas ali no meio. Ele é uma parede de linho, que significa santidade. Muito obrigado, melhorou. Ele é uma parede de linho branco, que significa santidade. E aí ele tem 3 passagens, né?
você vê que aqui na primeira passagem, não são portas, irmãos, porque eram feitos de cortina, então eram acessos, portais, vamos dizer assim, que uma porta é uma porta, não é? Eram portais de acesso, onde você penetrava no átrio. O átrio era o pátio, o quintal do tabernáculo. Você está vendo aqui o quintal? E aí nesse quintal eu quero ensinar para vocês a respeito do tabernáculo. Esse tabernáculo aqui foi feito para referenciar a Cristo, o Salvador que viria. E você vai ver hoje Jesus nesse tabernáculo. Fala assim, como pode isso, pastor? Você vai no final da ministração, você vai ver. Então o tabernáculo, dividido em 3 partes, sendo acessado através de 3 passagens. Segundo o Talmud judaico, que são as tradições judaicas, essas passagens, cada uma tinha um nome. Você não vai encontrar isso na Bíblia, irmão, porque não está na Bíblia, amém? Mas as tradições judaicas, elas vêm desde quando o tabernáculo foi estabelecido, eles vêm seguindo a mesma tradição, até quando Salomão faz o templo, seguiu a mesma tradição. Então o templo judaico, nessa época, as portas, cada porta tinha um nome. Então o primeiro acesso que você vê aqui na frente, você vê que ela tinha 4 cores, nessa imagem não tem, mas passa a imagem a segunda, Vitor, eu não lembro se é a segunda que tem. Não, passa outra. Passa outra. Vamos ver se é essa que tem. Não, pode voltar. Volta para aquela. Eu não mandei a imagem que tinha melhor a porta porque estava meio embaçado e eu pensei em não mandar. Mas essa imagem, essa porta aqui, esse caminho, esse acesso que está aqui no meio, você vê que tinha a santidade estava referenciada pela parede, mas só tinha um acesso. Esse acesso se chamava o caminho. E aí, ali, quando você acessava, você entrava no átrio do Senhor, o átrio do santuário de Deus, o lugar onde Ele estabeleceu para Ele estar habitando no meio do povo. Essa palavra habitando no grego, no dicionário, no grego não, no hebraico, significa só morar, estar presente. Essa palavra aqui. Mas você vai ver que lá na frente foi dita uma outra palavra, e essa palavra significava uma outra coisa que você vai ver lá na frente. Eu não vou falar agora para poder não estragar a surpresa, para você ficar surpreendido. Então aqui nós tínhamos primeiro o altar do sacrifício, que é esse ponto aqui na frente. Não sei se está enxergando, paga a luz. Por favor, aí. Tem aqui um negócio no meio, ali era o altar do sacrifício. E aí as pessoas chegavam até ali, sacrificavam o animal como oferta ou como sacrifício de perdão uma vez por ano. A gente vai ver isso lá na frente. E tinha pia lavatória também. E aí você chegava na segunda parte. Vai para a segunda parte, Vitor, segunda imagem. Então, a segunda parte, você vê aqui, você se deparava com esse ponto que tinham 5 pilares e ali tinha também um cortinado. Eu esqueci de falar da primeira porta, o que eu ia falar, e agora eu lembrei. Volta lá. A porta, ela tinha 4 cores, ela era trançada com 4 cores. Ela tinha branco, ela tinha azul, ela tinha púrpura e carmesim. O branco significando a paz, o azul significando o céu, o carmesim significando a realeza, e o vermelho, o púrpura significando a realeza, o carmesim, que era o vermelho, significando o sangue de Cristo. Então você vê que a porta, o acesso para você ter a paz, a realeza, o sangue que te lavaria, era qual? Era o caminho. E aí lá na frente você vai ver que Jesus falou a respeito dessas coisas. Então você vê que as 4 cores, elas referenciavam o céu, que você passaria pelo sangue. Esse sangue te tornaria realeza. Essa realeza te tornaria sua vida uma vida de paz. E a paz te levaria para o céu. Então tudo que Deus falou para Moisés em uma visão de como seria o tabernáculo, Deus, ele falou tudo com significado. Tudo que Deus criou nesse tabernáculo referenciava-se a Cristo. E aí aqueles homens, eles entravam aqui, entregavam ao sacerdote, e aí o sacerdote, ele sacrificava por aquelas pessoas, era o intercessor. Depois, o sacerdote, ele se lavava ali na pia, a pia com água, uma pia de bronze, e ele se lavava ali e entrava na segunda parte. Você vê que agora a segunda imagem, ela tem 5 pilares. Vai, Vitor. 5 pilares, significando, você pode trazer aqui, você vê como é que Deus, ele prefigura as coisas. Os 5 pilares simbolizam os 5 dons ministeriais, escrito em Efésios 4, versículo 11.
Quero que você abra lá os 5 dons ministeriais, Efésios 4:11. Os 5 pilares são os 5 dons ministeriais, onde você vê que para acessar esse lugar santo, que era chamado de lugar santo, você passaria por esses pilares, por essa porta que também era trançada com as mesmas cores, e essa porta se chamava verdade. Amém, irmãos? E aí, Efésios 4:11 diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, os 5 pilares da unção que existia sobre a vida de quem? Jesus. Jesus, ele tinha as 4 unções ministeriais atuando sobre a vida dele. E aí você vê que as 5 unções, e aí você vê que tem, o que eu pensei no Efésios 4, falei 4. Você vê que você tem 5 pilares, e aí você acessava na segunda parte, chamado lugar santo. A porta que acessava, o portal, a passagem que você acessava aquele lugar ali, ou você não, o sacerdote acessava naquele lugar ali, se chamava verdade. Amém, irmãos? E aí ali dentro, o que tinha ali dentro? Ali dentro tinha a mesa da proposição, a mesa dos pães, e o candelabro, e o altar de incenso. E aí a gente tinha depois a terceira porta, o terceiro acesso. Essa porta, ela dava acesso à Arca da Aliança, onde a glória de Deus, a presença de Deus se manifestava no meio do povo. E aí o sumo sacerdote era quem levava o sacrifício pelo povo até lá. Nesse caso era Arão. Arão era quem entrava lá no sumo sacerdócio, no santíssimo lugar. E aí Deus se manifestava no meio do povo e falava para o povo ali quando ele se manifestava. E aí o Moisés era o intérprete de Deus, amém, irmãos? Quando você vê o povo tenta se rebelar, o que acontece? Deus, ele fala, então manda o povo se preparar, eles se santificam, tomam banho, se lavam, fazem tudo o que o homem poderia fazer. Quando Deus começa a falar, eles falam, não, Moisés, fala só você, deixa Deus falar com vocês, com você a gente ouve. Porque eles só ouviam raios, trovões, barulhos ensurdecedores e ficaram com medo. Amém, irmãos? Por quê? Porque Deus, ele tinha estabelecido um profeta. Todo ato de rebelião não é bem visto por Deus. Então Deus não ia falar da mesma forma que ele falava com Moisés. Ele fala assim, vocês eu falo de algum jeito, de qualquer jeito, mas com ele eu falo face a face. Tem noção, irmãos? Deus falar que fala com você face a face. Por quê? Porque Deus, ele tem um chamado para a minha vida e para a sua. Então esse chamado, ele vai ter um relacionamento particular entre você e Deus. Não tem como eu querer ter o seu relacionamento com Deus. Por quê? Porque Deus, ele vai falar comigo no meu entendimento. Vai falar com você no seu entendimento para que o nosso coração seja alcançado. Amém, irmãos? Não estou falando de palavra, não estou falando de profeta. Estou falando de relacionamento íntimo, seu com Deus. Cada um tem um relacionamento. Eu e Tânia, às vezes a gente está conversando, Deus fala com ela de um jeito, comigo fala de outro. Amém, irmãos? Comigo ele não é muito docinho não, mas ele fala assim, vai fazer, porque ele sabe que eu, às vezes, sou meio teimoso. E ele já dá logo aquela palavra de comando para eu nem querer falar nada. Eu vou lá e faço logo. Então, continuando aqui, você vê que ali no Santíssimo Lugar, que você está vendo lá no finalzinho, tem a Arca da Aliança. Nessa Arca da Aliança, existiam 3 elementos ali dentro. O símbolo da vitória contra a rebelião de Corá, Datã e Abirão, que era o bordão de Arão. Moisés fala para eles deitarem os bordões, todos eles deitam os bordões. Corá, ele era primo de Moisés, e aí primo de Arão, e Arão, ele tinha sido estabelecido como sumo sacerdote, e aí Corá não ficou muito feliz e queria tomar o lugar de Arão como sumo sacerdote naquele lugar. Olha só, irmãos, Deus, ele tem um lugar para cada um de nós. Não significa que um é mais importante que o outro. Não, significa que você foi chamado e comissionado para atuar naquilo que Deus tem para você. Em Deus não existe quem é mais importante e quem é menos importante. Na igreja existe. A ovelha é a pessoa mais importante dentro da igreja. Porque todos os outros trabalham em prol da ovelha. Amém, irmãos? Às vezes a gente olha o pastor, olha o profeta, olha os outros dons ministeriais, e a gente fica, cara, aquele ali é o top, é o senhor da autoridade. Não é nada, irmão. Está só te servindo. Você está num restaurante, nós somos os garçons para a sua vida.
Amém, irmãos? E aí, quando eles colocam o bordão, Deus fala que o bordão que florescesse, esse seria o sumo sacerdote. E aí o bordão de quem que floresceu? O bordão de Arão. E esse bordão foi colocado dentro da Arca de Aliança, junto com o pão que desceu do céu, que é o maná, e as leis que foram entregues a Moisés. Amém, irmãos? E aí a gente vai começar a entender que o tabernáculo, ele simbolizava Jesus e a sua missão. E a gente vai começar a entrar nessa ministração e eu creio que Deus vai ser comigo e eu vou conseguir. João 1, versículo 14. A gente vai dar uma acelerada para você pegar todas as informações. No final, se quiser, eu te passo minha ministração. Você fica feliz estudando com mais calma em casa e também pode assistir no YouTube. João 1,14 diz: E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João, ele está descrevendo Jesus Cristo, e ele fala que o verbo, a palavra, se fez carne e habitou. Essa palavra habitou, ela vem do grego skenu, que quer dizer tabernaculou. Fez um tabernáculo entre o povo. Skenu, tabernaculou, não é habitou, lá em Êxodo 25, que a gente viu, que é uma morada temporária. Não, Skenu está dizendo que a santidade habitou com o povo, morou, se estabeleceu, tabernaculou. Amém, irmãos? E você vê que Jesus, ele é o tabernáculo que depois de vir para a terra, esse tabernáculo foi colocado dentro de mim e de você. Hoje o próprio Deus tabernacula dentro de mim e de você. Isso nem é um verbo, mas a gente usa. Então ele tabernaculou agora dentro de mim e de você. Através do Espírito Santo, o próprio Deus habitando. Nós somos a Arca da Aliança. Hoje nós temos a presença de Deus. Por isso que a gente não fala mais: Senhor, eu entro na tua presença. Por quê? Porque ele hoje tabernaculou dentro de nós. Nós somos os portadores da presença de Deus. Vamos lá, Êxodo 25, versículo 1, a gente vai dar uma acelerada, eu creio que você vai me acompanhar. Se não quiser olhar na sua Bíblia, você pode olhar aqui atrás, que o Vitor vai colocar aqui. Êxodo 25, capítulo 25, versículo 1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que recebereis dele: ouro, prata e cobre, e azul e púrpura e carmesim e linho fino, e pelos de cabra e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de acácia, e azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, especiarias para o incenso, pedras de ônix e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. Essa aqui era a roupa do sacerdote. Amém, irmãos? Eles eram cheios de pedras. Eles tinham um peitoral aqui cheio de pedra. E aí, cadê? 8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme a tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences. Assim mesmo o fareis. Aí primeiro é a arca. Também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. E cobri-la de ouro puro, por dentro e por fora, a cobrirás. E farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor, e fundirá para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado dela, e 2 argolas no outro lado. E farás varas de madeira de acácia, e as cobrirás com ouro. E colocarás as varas nas argolas e aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei, que foi a lei. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento, o propiciatório é a tampa, amém, irmãos? O seu comprimento será de 2 côvados e meio, a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte, o outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins das 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório,
as faces deles, uma defronte da outra, as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, no meio dos 2 querubins, que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. E aí você vê que ele faz a tampa da arca, os querubins, e se você for ver lá em Apocalipse, você vai ver que os querubins estão no trono do Senhor. E os querubins ficavam um de frente para o outro, as asas cobriam toda a arca, e eles, apesar de estarem um de frente para o outro, eles olhavam para onde estava a presença do Senhor. Eles reverenciavam, prestavam atenção na presença. Amém, irmãos? Em sinal de adoração. E aí, depois ele fala: também farás uma mesa de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. Cobri-las com ouro fino, com ouro puro. Também lhes farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhes farás uma moldura ao redor, da largura de 4 dedos. E lhes farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Também lhes farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas aos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. Defronte da moldura estarão as argolas como lugar para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia, e cobri-lo-ás com ouro, e levar-se-ás com eles à mesa. Também farás os seus pratos, e as suas colheres, e as suas cobertas, e as suas tigelas, com o que se hão de oferecer libações, de ouro puro os farás. E sobre a mesa porás o pão da propiciação, da proposição, perante a minha face perpetuamente. Também farás um candelabro de ouro puro, de ouro batido, se farás candelabro. O seu pé, as suas hastes, os seus copos, os seus botões e as suas flores serão do mesmo. E dos seus lados sairão 6 hastes, 3 hastes do candelabro de um lado e 3 hastes do outro lado dele. Numa haste haverá 3 copos e a modo de amêndoas, um botão e uma flor. E 3 copos a modo de amêndoas na outra haste, um botão e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 copos a modo de amêndoas, com seus botões e com suas flores. E um botão debaixo de 2 hastes que saem dele. E ainda um botão debaixo das 2 outras hastes que saem dele. E ainda o botão debaixo das 2 outras hastes que saem dele. Assim se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. Os seus botões e as suas hastes serão do mesmo. Tudo será uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar de frente dele. Os seus espivitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro os farás, com todos esses vasos. Atenta, pois, que os faças conforme ao seu modelo que te foi mostrado no monte. Então, você vê que tudo, esses 3 itens que Deus começa a relatar como queria que fosse feito, são os itens que dizem a respeito de Deus, a comunhão, a santidade de Deus. E você vê que é interessante que esses itens, a mesa e a arca, que seria o lugar onde teria a comunhão de algo comum com algo que era valioso, eles eram feitos de madeira e cobertos com ouro. Simbolizando o quê? Simbolizando que haveria um tempo onde algo que provavelmente era sem valor, que é a madeira, seria revestido de ouro puro, que simbolizava algo de muito valor. E então a gente pode ver que isso aqui também está revelando para nós como seria a nossa vida como igreja. Nós éramos como a madeira, algo comum, algo facilmente encontrado, mas aí seríamos revestidos de ouro puro e nos tornaríamos algo extremamente valioso. Onde a presença de Deus, os seus sinais, que é simbolizado com o bordão de Arão, que foi um sinal do poder de Deus, o testemunho, a sua palavra e também o pão que desceu do céu, tudo aquilo habitaria dentro da arca, dentro de mim e de você. A palavra, o espírito profético, o poder de Deus e Jesus Cristo, hoje tudo habita dentro de nós. A palavra, o testemunho, a gente sabe que Jesus é a palavra, mas eu estou dizendo o testemunho de Deus, que Deus vai falar lá na frente a respeito de imprimir as palavras na mente e no coração do povo. E aí, a palavra, hoje nós podemos ver que a arca, ela estava mostrando para nós como seria a igreja. Algo que
aparentemente ainda era sem valor, era algo comum, mas foi revestido de ouro. E aí tinha a mesa da proposição, a mesa da comunhão. Bota lá na imagem que tem o tabernáculo cortado. A segunda imagem. Você vê aqui a mesa da proposição ou da comunhão. Essa mesa, ela simbolizava o quê? A provisão de Deus com Israel. Que Deus sempre estaria provendo. E esses pães, eles toda semana eram trocados. Por quê? Porque esses pães serviam para alimento do sacerdote. O sacerdote que era santificado para o serviço do templo, eles comiam, se alimentavam desse pão. E aí toda semana eles eram trocados, simbolizando que Deus seria eternamente a provisão e o sustento daquele povo. Amém, irmãos? E aí vamos começar a falar de cada item. Começando lá no átrio, bota lá a primeira imagem, o altar do sacrifício. Você vê que o altar do sacrifício ele é uma substituição pelo pecador. Os sacerdotes, eles iam lá e sacrificavam os animais nesse altar, tanto como oferta também, como sacrifício para perdão de pecados, uma vez por ano. E aí, o povo levava o animal uma vez por ano, aquele cordeiro era sacrificado, aquele sangue era levado lá para dentro, era aspergido sobre a arca da aliança, Deus se manifestava, e durante um tempo aquele povo tinha os seus pecados apagados, não apagados, cobertos. Como se levantasse o tapete e varresse a sujeira para fora, para dentro, para baixo, e tampasse o tapete de novo. O pecado estava ali, mas o sangue do substituto, o sangue do cordeiro, servia como algo que cobriria. Amém, irmãos? E aí você vê João 1:29, quando João Batista, ele fita os olhos em Jesus vindo na direção dele para ser batizado. João olha para Cristo e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, irmão, para um judeu, cada parte, cada palavra, imagina um judeu que estava crendo mesmo no Messias com toda a sua força igual João. O pessoal vinha falar, não sei o que, quem é João, quem é Eli? É Eli, João, não sei o que, começava a especular quem era João. E aí Jesus fala, não houve um profeta maior do que João Batista. Porque João Batista foi aquele que foi a voz que abriu o caminho para o próprio Cordeiro de Deus vir ao mundo. O que anunciou o Cordeiro, que era aquele que tiraria o pecado do mundo. Aí você viu aí em João 1:29. Vitor botou lá, não botou? Tá aqui? Já tirou, irmão? Que isso, irmão? Deixa o mistério aí. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do... E aí você vê o altar do sacrifício, o cordeiro era sacrificado em favor do pecado do povo, e aí eles vinham, pegavam aquele sangue, passavam no pecador, tocava no animal, tocava no pecador, o sangue do animal, e aí o animal vinha como substituto para ser morto por ele, para que o pecado fosse coberto. Amém, irmãos? Tinha também ali naquele átrio, naquele quintal, a pia lavatória de bronze. E aí, a pia, você vê que o que acontecia, o que tinha dentro da... Amém, irmãos? A água simboliza a palavra de Deus. Os sacerdotes, antes deles entrarem no lugar santo, eles primeiro precisavam se lavar com a palavra. Eles lavavam seus pés e suas mãos. E aí você vê o salmista tendo aquela visão a respeito da palavra de Deus. E ele fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E aí ele teve revelação profética a respeito do que era a palavra de Deus. E aí antes de o sacerdote poder manusear tudo aquilo que era santo, ele precisava lavar os pés e as mãos. A santidade, a santificação, a purificação vinha através da palavra. Por isso que Paulo fala lá em Romanos 12:2, que a gente tem que transformar a nossa mente com a palavra. Porque a palavra é a água que nos lava, que nos purifica. A palavra é aquilo que tem o poder de transformar a minha e a sua vida. A unção tem o poder em conjunto com a palavra. A atmosfera celestial dentro de um lugar tem o poder em conjunto com a palavra.
A palavra foi aquilo que fez o poder de Deus começar a criar todas as coisas. Você vê em Gênesis 1 que fala que o princípio era o verbo. No princípio, a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus, ele pairava sobre as águas. E aí Deus fala, haja. E aí o Espírito vai trabalhar. A palavra deu ação ao poder que já estava disponível. Então o poder, para ele atuar na minha e na sua vida, ele precisa ser despertado pela palavra de Deus. A palavra tem que ser aquilo que movimenta esse poder. Amém, irmãos? E aí eles se lavavam ali para manusear os elementos do sacerdócio. E aí eles entravam e também eles começavam a ver a mesa da proposição, ou da comunhão, ou a mesa da misericórdia também chamada, onde temos comunhão com todos. Essa mesa, ela simboliza a comunhão com Deus, a comunhão com os irmãos. Ela simbolizava que as 12 tribos de Israel teriam comunhão. E você vê 12 tribos de Israel, 12 apóstolos. Amém, irmãos? Você vê que Deus, ele sempre prefigura aquilo que viria no tempo da igreja. E aí, os pães alimentavam os sacerdotes eles comiam pão em comunhão com o Senhor, porque eles habitavam no lugar santo. E aí, nós temos esse mesmo ato relatado em Lucas 22, do 14 ao 20. Jesus trazendo a revelação do que era o pão na mesa da proposição. Amém, irmãos? Lucas 22, do 14 ao 20, eu vou ler para você. Cadê? Lucas 22, 14 ao 20. Ih, eu não coloquei aqui. Eu vou abrir aqui no meu... Eu consigo ler ali, ó. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graça, disse: peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, pegando o quê? Tendo dado graças, partiu o pão e deu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. E aí você vê que, tá bom? Você vê que Jesus, ele faz o mesmo passo a passo do altar, lá do tabernáculo, lá do tabernáculo. Primeiro, o sangue é dado. E aí bebe-se do vinho, que traz o quê? A purificação dos pecados. Primeiro bebe-se o vinho. A gente nasceu aqui, a gente pega o pão primeiro e bebe o vinho, para você não ficar mastigando no seco, né? Imagina, beber o vinho primeiro e botar o pão na boca. Vai ficar aí, ó, mastigando seco. Então a gente dá essa colher de chá para você. Você primeiro come o pão, depois bebe o vinho. Mas lá na ceia do Senhor, você vê que ele dá primeiro o sangue, derrama o sangue, todos eles bebem do sangue, e aí o pão é repartido. O mesmo pão é comido por todos. Você vê que o pão aqui simbolizado era comido por todos os sacerdotes. Os sacerdotes repartiam do mesmo pão. Amém, irmãos? E aí você vê que Jesus, ele traz essa referência. João 6,32, está escrito assim: disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Você vê que Jesus está falando da mesa da proposição, porque a mesa da proposição era um simbolismo de que eles nunca teriam fome. Deus sempre daria pão para eles, a provisão. Amém, irmãos? E aí tinha também, ali dentro, quando você entrava, você tinha também o altar do incenso. O altar de incenso, ele simboliza a nossa comunhão com Deus através das nossas orações. Eu trouxe algumas passagens aqui, não dá para trazer tudo. Eu também não consigo ensinar sobre tudo que há no tabernáculo, porque é muita coisa, irmãos.
Então eu tenho que fazer um resumão aqui para você pegar pelo menos a ideia. Salmos 141, versículo 2 diz assim: suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como sacrifício da tarde. Apocalipse 8, versículo 3 diz: e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar, e lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Tem noção disso, irmão? Aí a gente vê lá em Atos, capítulo 16, Paulo e Silas estavam orando. Eles estavam orando em nós existiria um povo que teria uma aliança superior com Deus, chamada igreja. Composta de gente de todo povo, língua e nação. E aí, a gente vê Isaías capítulo 11, versículo 2, sobre os 7 Espíritos de Deus que são simbolizados no candelabro. Diz assim: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Tudo isso habita em mim e você hoje como igreja. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o de entendimento, o de conselho, o de fortaleza, o de conhecimento e o de temor. 7 Espíritos. Os 7 Espíritos são a característica da igreja hoje. A característica que existia em Deus foi revelada em Cristo e dada a mim e a você. E a Arca da Aliança, a glória de Deus, era o que iluminava aquele lugar chamado o Santíssimo Lugar. Somente o sumo sacerdote tinha a autoridade e autorização para entrar naquele lugar quando fosse derramado o sacrifício pelo pecado do povo. Ele entrava ali e derramava o sangue sobre a tampa da arca. A glória de Deus se manifestava naquele lugar e iluminava aquele lugar. Amém, irmãos? No lugar santo, o candelabro, a palavra iluminava aquele lugar. E o candelabro traz para nós uma referência de que nós somos aquelas pessoas responsáveis por iluminar onde nós estamos. A igreja é responsável pela comunhão, pela oração e por iluminar o lugar onde a gente está. Por isso que Jesus fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós somos aqueles responsáveis por dar o sabor e iluminar, porque quando nós estamos em trevas, a gente não consegue ver a luz, irmão. A gente não consegue ter o parâmetro de comparação. A partir do momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, nós temos os nossos olhos iluminados. Por isso que Paulo ele vai orar lá em Efésios 1. Efésios 1, versículo 3, eu acho, se eu não me engano. Então, Efésios 1 vai direto, depois você procura lá. Que ele fala: oro para que vocês tenham olhos iluminados. Por onde que o olho é iluminado? Pela palavra. Quando você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a palavra começa a atuar na minha e na sua vida. E aí a gente começa. E aí você vai ver que uma vez por ano esse homem, que era Arão, tinha que fazer um ritual, irmão, extenso, cansativo, onde ele tinha que ir lá e tinha mesmo que se purificar de todas as maneiras para entrar lá e oferecer o sacrifício pelo povo. Ser um intercessor do povo. Numa aliança onde Deus ele desceria ali, se manifestaria ali com a sua glória e depois sairia a glória de Deus. Uma aliança onde a presença de Deus era temporária. E aí você vai ver lá em Hebreus 9, versículo 11, Hebreus 9, 11, dizendo assim: mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e as cinzas de uma novilha, aspergida sobre os imundos, os santifica, quanto à purificação da carne,
quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então você vê que Jesus é o sacrifício perfeito. Ele fala sobre o sacrifício de bodes, de touro, de novilha. A novilha era sacrificada para o sacerdote ser ungido como um sacerdote do templo. Era retirada uma novilha vermelha, sem mancha, e ela era sacrificada e ungia-se o sacerdote com o sangue dela. Então, isso tornava os itens e os sacerdotes, que eram conhecidos como da tribo de Levi, que eram os levitas, eles trabalhavam no templo, eles eram ungidos com esse sangue da novilha, e eles se tornavam santificados para poder servir no tabernáculo. Amém, irmãos? E a gente está correndo por fim. Eu creio que Deus é fiel e a gente vai pegar um tempinho aqui, mas vai ser para um bom proveito. Hebreus 10, versículo 1 diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar o que a eles se chegam. De outra maneira teriam deixado de se oferecer, porque purificado uma vez os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e dos bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se ofereceram segundo a lei. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual a vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez, e assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Diga: eu. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escrevereis em seus entendimentos. Acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, nossa vida hoje não tem mais pecado, porque o sacrifício de Jesus foi completo, foi totalmente capaz de tirar, eliminar, excluir todo o pecado da humanidade. Aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele passa por esse sangue e recebe o perdão do pecado. Amém, irmãos? Não tem mais essa coisa de sacrificar bode, sacrificar isso, sacrificar aquilo, para você poder dizer que você é santo, justo. Você já aprendeu aqui em outras ministrações a respeito disso. E aí Hebreus 8.1 diz: ora, o essencial das coisas, Hebreus 8.1, estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios,
Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Se ele estivesse na terra, nem mesmo o sacerdote seria visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Estes ministram a figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois disse Deus: tenha cuidado de fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias que o Senhor, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com os seus pais no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, os seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado é envelhecido e está prestes a desaparecer. Amém, irmãos? Mistério de música pode vir. E aí você vê, bota lá a imagem do tabernáculo, para a gente finalizar. A imagem do tabernáculo cortado, segundo. Essa imagem aqui, você vê que ali tem mais uma passagem que você ia de encontro à Arca da Aliança. Essa outra passagem, esse outro acesso, ele se chamava vida. Era o acesso que eles tinham à vida de Deus. E aí Jesus fala lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, ele está dizendo que ele era o tabernáculo, que ele é aquele que completava todas as coisas. E aí, eu quero que o Vitor bote a última imagem para você entender. O tabernáculo. A última imagem. Assim eram colocadas as tribos de Israel em volta do tabernáculo. O tabernáculo está ali no meio, você está vendo a nuvem de glória, trovões, alguma coisa ali que a pessoa colocou. Mas você vê que as tribos tinham 151 mil de um lado, 157 do outro, 100 mil do outro lado e 186 mil embaixo. Você vê que forma a imagem exata da cruz. Então, até a disposição das tribos de Israel em volta do tabernáculo diziam que a cruz traria a salvação para a humanidade. A cruz estaria ali, mas ela, o cerne, seria você ter acesso à santidade. A cruz, as tribos teriam acesso à santidade de Deus, que estaria no cerne da questão. Jesus, a cruz, o tabernáculo, tudo mostrava Jesus e sua igreja. Amém, irmãos? Eu quero que você fique de pé. E para finalizar, eu vou ler com você Apocalipse 5, versículo 10, que diz assim: e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. 1 Pedro 2,9: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, irmãos?